MercadoCast desta semana recebendo aqui uma turma especial para a gente tratar de um assunto que é de total interesse para você, corretor de imóveis, que curte, que compartilha os materiais do Mercado Imobiliário SC e do nosso visornoticias.com.br. Aqui ao meu lado, o nosso maninho, nosso consultor, que sempre está presente aqui nas nossas lives, e na mesa também o Alan e o Paulo. O Paulo é da AG Conte e o Alan é da Publitar. E eles estão fazendo um trabalho dedicado ao corretor de imóveis que está vendendo bem, trabalhando bem no mercado aqui de Itapema, mas não está sabendo cuidar das suas contas pessoais, não está sabendo o que fazer quando o pessoal da Receita Federal toque for bater na sua porta. Bom dia, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Maninho, prazer estar aqui com vocês. Eu queria perguntar direto pro Paulo, para a gente começar o bate-papo, qual é que é a grande dificuldade hoje do corretor de imóveis quando ele começa a fazer uma venda, 2 vendas, 3 vendas, né? Começa a receber as comissões dele, né? E ele começa a faturar, querer investir, querer ele mesmo comprar os seus imóveis, ter os seus bens, e ele tinha uma situação antes e começa a melhorar. E o que ele tem que fazer, Paulo? Então, muito pertinente a tua pergunta, e ela vem muito de encontro com o nosso projeto, né? Como tu bem comentou, o projeto que a gente está desenvolvendo, então, ele é um projeto para profissionalizar o corretor de imóveis, né? E profissionalizar, quando a gente fala em profissionalização, isso tanto na questão dele pessoal quanto profissional, porque tudo acaba influenciando, né? E essa questão da movimentação, né? O que levou, na verdade, nós a estar buscando esse trabalho e oferecendo esse produto, essa solução para o corretor. Foi justamente através da identificação de dores, né, que os corretores têm nesse sentido, que é justamente o que ele faz a partir do momento que ele começa a vender, né? Então começou a vender, começou a gerar receita, começou a gerar, né, a aumentar o volume na conta, começou a fazer investimento, enfim, compra imóvel, troca de carro e tal. Vai para o mercado de ações, vai trabalhar lá também. Tem muito corretor, tem muito disso também, mercado de renda variável, né? Tá muito em alta hoje, e a própria Receita ela está em cima disso, né? A renda variável é um caso já que a Receita ela tá bem visado, né? Mas qual que é a dificuldade que o corretor tem? Como é que ele vai justificar, né, que ele tem investido tanto em imóvel, investiu em carro, investiu em ações ou em aplicação bancária? Ele tem que justificar isso de alguma forma, né? E essa justificativa ela tem que se dar através da regularização, né, dos recebimentos que ele faz. Porque hoje o que acontece? Hoje o corretor ele recebe a comissão, não declara isso, não leva isso para a sua declaração de renda. Muitas vezes está recebendo, não está nem declarando, está 100% informal, daí precisou justificar o investimento, não tem como. Então, o nosso projeto ele vem justamente trazer uma solução para sanar essa dor, que é através de uma PJ, né? A constituição de uma pessoa jurídica. Porque assim, hoje, por que o corretor ele não busca, né, um registro de uma empresa, uma regularização? Porque a questão tributária, né, na pessoa física, ela é bem mais alta do que numa pessoa jurídica, né? Então a gente tem uma discrepância grande aí. A gente pode dizer que numa pessoa física tu vai pagar lá até 27,5% de imposto, e na jurídica tu começa aí pagando 6%, né? Então essa formalização da pessoa jurídica, ela traz o benefício para o corretor para se regularizar, pagar menos imposto, esquentar, formalizar, vamos dizer assim, esse recebimento, e aí levar esse valor, né, ele vai receber pela pessoa jurídica ao invés de receber pela pessoa física, e de certa forma vai estar gerando uma renda comprovada, né? E tem outros benefícios também em relação à questão do recebimento pela pessoa jurídica, que quando tu
além de tu vai pagar o imposto menor e vai levar esse rendimento para a pessoa física como uma distribuição da empresa, né, pro corretor, como uma distribuição de lucros, né, que a gente chama, de forma isenta de imposto, né? E com isso ele leva isso para a pessoa física dele, gerando renda, gerando comprovação de patrimônio e consegue, né, vamos dizer assim, minimizando aí o problema que ele tinha antes de não conseguir comprovar. O Maninho, conta pra gente um pouco como é que é essa realidade do dia a dia do corretor que está trabalhando hoje na imobiliária. A maioria não é funcionário da imobiliária, ou é? Como é que funciona isso, né? E como é que eles estão entrando nesse mercado? É uma realidade isso? Como é que está funcionando? Bom, a maioria, né, o vínculo é só associado, né? Ele não tem um vínculo empregatício, né? Deveria ser dessa maneira, né? Todo mundo deveria fazer um contrato de associado e a maioria das pessoas não fazem. Uma das coisas que o Paulo colocou e que tu perguntasse antes, eu acho que é bacana, nós temos uma área hoje que é uma área muito informal. A área imobiliária ela é muito informal. Por quê? Até hoje, só para ter uma ideia, do básico do básico. Tem cara que acha que pode ser corretor e CMI. E não tem nada a ver, porque o corretor de imóvel é um profissional liberal. Não pode. Então, assim, já começa dessa base. Ou seja, o cara entra na área não sabendo o que ele é profissionalmente. Né? Qual é vamos dizer, a funcionalidade ali, né? Ele não sabe. E, por entrar algumas comissões eventuais num primeiro momento, é eventual. O cara não consegue ainda, ele não consegue ainda ter essa, vamos dizer, essa visão e essa previsibilidade. Então o resultado vem eventual. Ele faz um negócio agora, faz um depois, e aí automaticamente entra um pouco, e aí a gente tem que botar um pouco do dedo na ferida, da cultura que nós vivemos, que é a cultura de dar o jeitinho. Que é do que? Diz, cara, comigo não vai acontecer. Tá tudo bem, é hoje. E aí ele vai recebendo. Hoje 5 mil, amanhã é 8 mil, depois é uma comissão de 20 e pouco, depois é uma comissão de 30 e pouco, daí um dia ele bota na conta da mãe dele, um dia ele recebe na dele. E essa informalidade com esse sentimento de que nunca vai acontecer é que gera o problema. E aí eu vou agora um pouquinho antes. Eu fazia uma live semana passada com um dos maiores consultores da Europa, fazendo aqui no meu Instagram, falando um pouco disso. O corretor de imóvel não se vê como empresário. E se todo mundo soubesse que é um empresário, a primeira coisa que ele fazia era uma PJ. Era formalizar profissionalmente a sua entrada no mercado. Mesmo que não tivesse venda, vamos dizer, mas ele já está preparado. Perfeito. Porque depois que ele entra é um problema, né? Depois a gente tá correndo contra o prejuízo, vamos dizer dessa maneira. Não sei se faz sentido. Todo sentido, total. Mas Agora, vocês estão organizando todo um trabalho para mostrar para o corretor que é muito mais fácil ele ser uma pessoa jurídica e que ele tem vantagens. Tem inclusive um e-book que está pronto, que está sendo distribuído. Eu queria que o Alan falasse um pouco dessa estratégia que vocês montaram para levar essa informação para o corretor. Legal. Então, bem como o Maninho falou, essa dor, esse problema que existe, a gente identificou ela e está trazendo então essa capacitação e profissionalização. Né? Então, trabalhar isso, na realidade, de ter o conhecimento, né? De ter a postura. Muitas vezes o profissional ele é novo, a gente fez uma pesquisa, identificou, às vezes a falta e a prática vai acontecendo, né? Os mais com o mercado de tempo já entendem todo esse processo, né? E até a própria postura mesmo desse corretor perante até o próprio seu cliente. Ele vai ter ainda mais bagagem de informação para fazer um negócio seguro, né? Porque é levar o melhor negócio, né? Então isso traz aí ao mercado então essa profissionalização. A gente sabe que o mercado é extremamente grande, né? Competitivo, e a gente sabe que os mais profissionais eles têm uma chance de sucesso maior, né? Perfeito. E essa postura que se deve ter o corretor de ser um empresário, o seu né, chefe de desenvolver seu empreendimento, né? E aí é que a gente vem ajudar, né? Então o e-book ele traz algumas dores, ele é bem curto, né? Ele traz algumas coisas sobre a relação do mercado imobiliário, contabilidade, planejamento contábil, né? E um pouquinho sobre a parte do corretor como personal, né? Digital, influencer digital, que sabe que a imagem dele também, logo depois disso, reflete na imagem, e aí ele constrói a marca dele perante o mercado, né? A marca dele não é só o nome, é o que o mercado vai
ter de compreensão sobre aquela pessoa, aquele nome. O corretor hoje, ele é muito... O nome, né? Se tem imobiliário, que são os... onde se tem os ganchos maiores, de maior estrutura, de maior, né? E o corretor, ele tem que ter. Esse é o primeiro passo, né? Mas que, hoje, eu só complementadinho, mas hoje é muito personificado também, né? Assim, existe a estrutura do escritório, por exemplo, o nome lá, né? X Imóveis, exemplo, né? Y Imóveis, mas existe o corretor que é muito personificado, às vezes é a marca dele, pessoal. E esse é o desafio, né? Pegando só o teu gancho aqui, né? Ele tem a marca dele pessoal, ele está construindo, até parabéns pelo e-book, eu dei uma lida ontem, ficou bem legal, tá? Bem legal, acho que é bem bacana, se as pessoas puderem ter acesso, é legal. E só que ele não entende que a marca dele, nesse caso, já é um negócio dele começando a trabalhar para ele. Exatamente. E aí ele precisa do quê? Dessa outra, vamos dizer, dessa outra mão, que é a mão contábil. Que é essa estruturação contábil, essa estruturação, né? A minha curiosidade, Maninho, era em relação assim, como é que fica... Tem o dono da imobiliária. Perfeito. E tem os associados, que seriam os corretores. Perfeito. Quando o corretor vira PJ, o cara já não vai olhar para ele como concorrente? Não, assim, não deveria. Não deveria por quê? Aí eu posso te responder, se tu me permite. Porque na essência, na cultura de um escritório, o proprietário do escritório, por exemplo, o cara que tem ali a estrutura, ele deveria ser alguém, vou botar um pouquinho do dedo na ferida, tá, pessoal? Isso é importante a gente trazer. O dono do escritório, por mais que ele tenha 20 ou 30 anos de história de estrada, quando ele vira o dono do escritório, ele vira um administrador, um gestor. E ele tem que fazer a gestão das pessoas. Ele pode até ter os clientes dele em algumas horas do dia, mas a maior parte do tempo ele tem que ser o líder dessas pessoas, ou seja, ele tem que ser o cara que faz a gestão, desenvolvimento de carreira. Deveria ser assim, mas não é. Via de regra, o cara que monta o escritório que está há muito tempo, ele vira quase que um competidor, e aí cria-se uma cultura de desconfiança, é aquela cultura do telefone tá em cima da mesa, o cara tem medo e olha para o lado, ou seja... E deveria ser o contrário, deveria ser uma cultura de instruir o cara para dizer assim, ó, tu vais te associar comigo, Marcos. Cara, a primeira coisa que você vai fazer, eu vou receber algumas comissões no escritório. Tu vais ter que ter uma PJ para poder também tirar nota. Não que eu não queira, mas para ti é importante, porque um dia tu vais construir teu patrimônio, vais querer comprar tuas coisas, vais querer esquentar teu dinheiro, né, ter a tua receita própria para poder fazer as tuas coisas. Eu acho que isso é importante para você fazer. Tu concorda comigo que é importante? Ou seja, fazer uma sensibilização. Até porque ele vai continuar vendendo, né? O dono do escritório vai continuar vendendo. E até assim, até trazendo daí para um conceito já que a gente até falava antes de planejamento, né? Porque o que acontece? Respondendo de forma bem prática mesmo, como que funciona lá no dia a dia. Sim, né? Lá na ponta, né? Na ponta lá. Porque a imobiliária, ela é uma... o registro de uma PJ como corretor de imóveis vai ser basicamente a mesma atividade de imobiliária, né? Então a imobiliária ela tem lá, isso na prática acontece de ter vários corretores. O KNAI vai ser de imobiliária. Os KNAI são, porque é o KNAI lá, corretagem na compra e venda de imóveis, então é o mesmo para todo mundo, é o que enquadra, né, com a tributação. E na prática, o que acontece? A imobiliária, ela compartilha a comissão. Daqui a pouco tem um imóvel que foi vendido lá e tem 2, 3, 4 corretores que vão receber a comissão. Perfeito. Cada um vai emitir a nota da sua comissão, da sua parte, né? E isso é uma forma. Então, ou seja, tem a forma que a imobiliária, quem paga a comissão foi lá a construtora, um exemplo, né? A construtora, e as construtoras também elas são cobradas até em função do regime de tributação que elas têm que ter documentação fiscal que comprove o pagamento que elas fizeram lá em função da contabilidade delas, né? E aí o que acontece? Tem imobiliária que ela emite a nota direto para a construtora, né? E aí os corretores podem emitir a nota para a imobiliária abater do imposto dela a despesa do corretor que ela pagou. Uhum. E aí ela emite a nota direto para a construtora. Essa é uma forma. Outra forma é tu dividir, cada um emite a sua nota, né? Então nessa primeira modalidade, os corretores emitem a nota para a imobiliária
e a imobiliária, né, que vai deduzir do imposto dela a despesa do corretor. Aí só ela está esquentando, né? Exatamente. Mas aí o corretor, a imobiliária, ela vai exigir do corretor, porque ela tem que abater do imposto dela, ela abate do imposto dela também. Né? Esse é um formato. Outro formato é cada um emite a sua nota, então a imobiliária vai receber emitir a nota da comissão dela para a construtora, e cada corretor que compartilhou daquela venda vai emitir contra a construtora também. Então, dependendo da estratégia tributária que a imobiliária utiliza, né, que são formas de tributação diferentes, essas duas formas que eu falei aqui, elas se distinguem de forma de reflexo no imposto. É mais interessante ela optar por uma ou pela outra. Depende da rentabilidade da imobiliária, do custo e tal, do lucro. Tu pode pagar menos imposto de uma forma ou de outra. E aí, com isso, nesse processo aí, todo mundo tem que emitir nota, porque o corretor ele vai ter que emitir nota porque a imobiliária vai exigir dele para poder bater do imposto dela, ou vai ter que emitir para a construtora também por conta que a construtora vai exigir dele para poder fazer o pagamento de forma regular. Então, tem tudo isso. E com isso, tanto o corretor quanto os envolvidos aí, ou imobiliária ou construtora, vai estar todo mundo regular. Então acaba que o corretor resolve o problema dele de esquentar, né, a receita dele e ter comprovação de renda para justificar outros investimentos. Perfeito. E a imobiliária resolve a parte dela também lá, porque vai estar regularizando toda a cadeia, né? E qual é que é a faixa de tributação para um corretor, por exemplo, que está faturando um dinheiro aí, digamos, 50, 60 mil reais por mês? Hoje, na tributação, né? Porque assim, a gente tem vamos falar aí de 3 regimes de tributação aí, principais que a gente pode utilizar para o corretor. Como o Maninho comentou no início ali, o corretor MEI ele já não pode ser, né? Até porque, né, nesse valor aí já extrapola o limite do MEI, que é limitado, né? Mas ele começa pagando aí 6% de imposto, né, na pessoa jurídica. Que é semelhante a um de serviço, exatamente, imposto de serviço mais ou menos, de ISS. Exatamente. Ele vai iniciar pagando 6%, que comparando com a tributação na pessoa física, porque o que acontece também, né? Por que hoje o corretor ele fica meio que informal, né? Como o Maninho comentou ali, e aí muito da cultura daqui a pouco do mercado, né? Tô recebendo, tá entrando no valor, não tô declarando, não tô sendo fiscalizado. Sobra mais, cobrou, né? tá sobrando mais, beleza, tá tudo certo. Só que a partir do momento que tu te conscientizar, né, que tu tem que te regularizar, tem que se formalizar, e aí tu vai comparar, se eu for esquentar esse dinheiro aqui na pessoa física e na pessoa jurídica, na pessoa física tu chega a pagar lá 27,5% de imposto, né? E na jurídica tu começa pagando 6%. Porque se fosse na física, como é que funcionaria? Ele é um associado da imobiliária e recebe um prolabore. Recebe como autônomo. Porque daí o associado a gente chama de pagamento através de RPA, né? Que é recibo de pagamento autônomo. Então o recibo de pagamento autônomo... Isso ainda existe, meu Deus? Existe, sim. Ele não é a forma mais, vamos dizer assim, interessante do ponto de vista de imposto. Mas mesmo a RPA ele teria que pegar mensalmente e levar numa prefeitura? Como é que funciona? A RPA ela se equipara a uma prestação de serviço autônoma daí, né? Mas não tem um limite. Não tem um limite. Eu ia só fazer uma pergunta para ti por curiosidade, porque tem algumas pessoas que estão acompanhando nós, assim, que às vezes o cara pensa assim, não, mas eu vou lá e tiro nota avulsa. Vai na prefeitura, né? Faz a nota avulsa. Exatamente. Existe um limite de nota avulsa? Não. Como é que funciona isso, por exemplo? Porque é isso, às vezes o cara diz, eu não vou montar PJ, eu vou lá e tiro nota avulsa quando eu preciso, eu tiro a nota avulsa. Aí que tá, é que daí a nota avulsa, se tu tira a nota avulsa, porque assim, vai na prefeitura de nota avulsa, a nota avulsa ela se equipara, né, na hora de se equipar, ela é de fato um recebimento na pessoa física. Perfeito. Né? Então, na pessoa física, o que tu deveria fazer na prática?
declarar isso lá como recebimento na pessoa física, e aí tu vai levar a tua alíquota de imposto para esses 27,5 que eu comentei tu lá. emitiu 12 notas direto na prefeitura, quando tu for declarar o imposto, tu vai cair no 27%. Isso aí, exatamente. Já se tu emitiu essas 12 notas na pessoa jurídica, tu vai pagar na pessoa jurídica o imposto lá, que vai começar na faixa dos 6, mas o que acontece? Claro que na pessoa física tu emitiu essas notas, aquele rendimento lá foi todo do corretor, tu comprovou a tua renda lá integralmente, né, como rendimento de pessoa física. Se tu faz isso na jurídica, tu vai declarar lá na jurídica, vai pagar menos imposto, que tu vai começar pagando, vai ser esse 6% inicialmente, só que aí a tua pessoa jurídica que vai te pagar na pessoa física. Né? Entendi. Então, e aí quando a pessoa jurídica paga para a pessoa física, ela paga isso através de uma distribuição de lucros, né? Que aí tu não paga a diferença de imposto na pessoa física. O 27% não vai incidir na outra. Tu pagou só na jurídica e a física entrou livre de imposto. O ganho principal tá aí, né? Agora, se rolar uma fiscalização de uma receita numa imobiliária grande hoje, a multa vai ser grande. Sem dúvida. Se tu não tá regular com essas operações aí, a multa ela pode chegar aí, além do imposto, vamos dizer assim, devido, mais 150% em cima de arbitramento, né, fiscal. É pesado aí. Se o cara da Receita olhar, tô dirigindo aqui um carro importado, comprei 2, 3 mansões, tenho 10 apartamentos, cara, tu tá devendo 1 milhão de imposto, eu vou botar 150% em cima. É isso aí. Esse é o tamanho da baga, da banana. Essa aí é a conta que tem que fazer. Essa é a conta que vai ser feita e vai depender da cabeça do fiscal da Receita. Exatamente. Oh, meu Deus. A postura justamente da gente é trazer essa capacitação, essa forma de entendimento, né, e melhoria, porque se a gente for ver, a gente até conversou agora atendendo alguns corretores que vieram justamente com essas dúvidas, e são muitas outras que eles têm e que podem ajudar até mesmo nos próprios negócios com os clientes nessa relação, porque às vezes o cliente quer também um encaixe, eu tenho uma holding, eu tenho aqui, como é que eu posso fazer? Então, isso tudo leva mais qualidade, traz para o mercado mais qualidade, segurança, né? Porque você está tratando com corretores realmente de qualidade, né? Então, e até o próprio negócio, às vezes o cliente sente segurança, né? Na a própria instrução, né? Por exemplo, o corretor, né? Eu sempre gosto de mencionar que o corretor ele tem que ser um consultor, né? Melhor venda é a consultiva, né? Quando ele dá todas as informações, quando ele orienta. E ele, às vezes, ele não sabe orientar porque ele não passou pelo processo. Exatamente. Como é que ele vai orientar um cara que o cara, né? E eu digo porque assim, acontece muitos negócios, só fazendo um paralelo aqui, que chegam lá nos 49 do segundo tempo e caem. Por quê? Porque quem compra às vezes, exemplo, é um médico, tem a renda toda quente e quer pagar 1,5 milhão e quer declarar 1,5 milhão, e o cara que está vendendo está declarado o imóvel do cara 500 mil e o cara não quer ter o ganho de capital. E aí o corretor, e é isso que eu falo, falta esse filtro. Sim. O corretor de imóvel não faz esse filtro no início, cria uma expectativa aí nos dois lados, e no cara que quer vender e no cara que quer, né, comprar, ou seja, ele criou uma expectativa até o final, perde o negócio, e o que ele faz, como eu vejo mais de 90% dos corretores fazer, terceiriza o fracasso. Não deu certo porque o cara não deu certo porque eu não estava preparado. E eu não estava preparado porque eu não fui atrás do básico. E aí eu volto para a essência. O cara quer ser chamado de empresário e o cara não vai atrás de um contador, não vai atrás de entender as questões básicas do negócio dele. Me desculpa, todo empresário tem um contador, todo empresário declara. Perfeito. Toda empresa faz isso. Como é que o cara quer ser o dono do seu negócio, chamar de empresário, usar o que o Marcos falou agora? Aí o cara postar no Instagram que está com um carro, que está comprando, que não sei quantos milhões em venda, e o cara não quer declarar. Não existe isso. Isso não existe, entendeu? Não tá então, assim, me desculpa, exatamente, né? A gente, assim, minimamente usando um termo aqui, até não deveria usar, mas vou usar, a gente tem que jogar um jogo, né? O jogo, por exemplo, o jogo da regularização tem que ser jogado. Então, assim, cara, tem que pagar, não adianta. Independente de saber se está sendo aplicado ou não, como é uma questão outra, mas tem que pagar, assim, entendeu? E o nível que a gente está hoje do mercado imobiliário aqui de Itapema, de Balneário, de Itajaí, não cabe mais a informalidade.
Não cabe mais. Mas aí que diferencia os profissionais, os elite, né? Aqueles que tem um monte de cliente atrás deles, que realmente tem que dá todo esse respaldo, porque ele já está até mais seguro. Se a gente for ver lá na neurociência, a gente às vezes não percebe entregando esse instinto, porque a pessoa sabe que ela não está 100% apta àquilo ali. Então ela demonstra isso, pega um cliente que tem mais uma sensibilidade, ele já sente que ele não precisa nem falar. Como é que ele vai atender um grande empresário que entende dessas questões se ele mesmo não sabe como é que vai ficar exatamente. A tributação do negócio? Né? E por isso que daí vem de encontro, né, que a gente, o Alan bem comentou, a gente fez essa pesquisa inicial até para entender qual o nível de conhecimento que os corretores têm em relação ao que a gente quer trazer, para a gente poder também estruturar o que a gente vai levar para eles, né? Nem o Alan comentou aqui, né, a questão da holding, tu trouxe essa questão do ganho de capital. Isso deveria ser um conhecimento que o corretor deveria ter, porque hoje a gente está lidando aqui, né, o Marcos, como tu falou, o mercado que a gente está aqui, Itapema, Balneário, Itajaí, a gente sabe que hoje são a menina dos olhos do Brasil, está todo mundo olhando para o mercado aqui, e são empresas, né, são investidores que estão que estão aportando valores altos, e a própria questão da holding, né, porque a holding, ela é uma estratégia, né, de blindagem patrimonial, de desoneração tributária também, a depender, daqui a pouco o cara tem lá, sei lá, o cara tem 10, 20 imóveis, tudo na pessoa física, alugado. O corretor deveria ter conhecimento para dizer para o cara, aqui seu investidor, na pessoa jurídica, se o senhor tributar isso aqui no holding, vai pagar muito menos imposto do que ficar pagando na pessoa física um aluguel. Perfeito. Né? Ganhou o cliente ali. Já ganhou o cliente ali. Deixa eu falar, essa consultoria, né? Essa gera segurança, né? Exato. E aí tem um cara. Porque isso aí, cara, são cifras gigantes, né? Valores altos. E aí, por isso que o nosso trabalho aqui, o próprio trabalho, vamos dizer assim, trazer para o corretor, né, no nosso projeto aqui, conscientização sobre holding, estratégia para ele poder levar para o cliente dele, para mostrar que ele está mais profissional, que ele conhece do mercado, fazer o cliente entender que daqui a pouco ele tem que casar a ponta da venda com a ponta da compra, para daqui a pouco minimizar o ganho de capital do cara lá na hora de vender, daqui a pouco perde o negócio por causa do ganho de capital, que é 15% da diferença do imóvel. Então tem várias estratégias aí que a gente pode, que o corretor deveria se conscientizar, e tá aí, eu acho que tu trouxe essa visão, eu achei bem legal de colocar o corretor como um empresário do negócio dele e tratar como tal, né? E buscar o conhecimento que o empresário tem que ter, que é mais macro do negócio, né? Porque o empresário hoje, a gente tem uma visão que o empresário ainda é aquele cara lá que fica, né, no balcão, no operacional, e não mais. Hoje o empresário ele tem que ter uma visão mais estratégica, né, do negócio, e entender como é que a dinâmica do mercado funciona para ele poder trazer a melhor orientação, né? Agora a gente conhece muitos corretores que se criaram ali vendendo, né? Isso aí. O cara saiu da escola, saiu do segundo grau com 18 anos, virou vendedor, fechou venda e está crescendo, e ele tem um carisma, ele tem os contatos, ele começa a atuar muitas vezes como consultor, porque ele é inteligente. Agora a pergunta que eu quero fazer para o Maninho, ele tem medo da tributação? Ele tem medo da formalidade? Tem. Isso volto a falar, né? Tá internalizado em nós aquela coisa de não vamos pagar. Eu me lembro que eu trabalhei no banco também, e eu me lembro da época minha de banco, que eu tinha alguns amigos que a maior dificuldade do cara dentro do banco era a comprovação de renda. Que o cara queria fazer um financiamento, alguma coisa nesse sentido, era comprovação de renda. Aí eu falava, porque na época podia, né? Cara, tem que fazer um decore. Mas eu pra pagar, cara... Ou seja, sempre aquela coisa de, sabe, tem que desembolsar. Então, assim, desculpa o termo que eu vou usar de novo, é a mentalidade da escassez. É aquela mentalidade de achar que assim, cara, vai acabar, vai sobrar um pouco mais se eu não pagar. E é o contrário. Tem que circular. Não, exatamente. É circulando, exatamente, né? É pagando que o cara continua e o cara vai crescendo. Porque a partir desse momento, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Cara, eu queria pagar de imposto 100 mil por mês.
Porra, se eu pagar... Se tu pagar 100 mil, tu tá eu faturando vou milhões. Eu vou dar um exemplo. Eu tô numa franquia, né? Eu tenho uma franquia hoje, imobiliária, e que assim, eu pago um royalty hoje. Uhum. Cara, eu quero pagar 100 mil por mês de royalty. Porque se eu pago 100 mil, é igual um corretor de imóvel. Se eu tenho um corretor que está comigo, eu quero que o corretor ganhe 50 mil por mês. O meu sucesso é consequência do dele. Ou seja, Claro. Então é essa mentalidade. E aí, só fazendo aqui a última ressalva, e que nós deveria ser assim, a lição básica de Itapema. Por quê? Porque o mercado imobiliário não é mais um dos negócios de Itapema. A construção civil é a matriz geradora econômica da cidade. Então, assim, cara, isso é básico. O cara tem que ter conhecimento sobre, né, os possíveis caminhos para orientar um cliente que tem mais de um imóvel, os possíveis caminhos ou tributações de uma locação, se for fazer, se o caminho é esse, do seu negócio, como orientar um associado novo dentro de um escritório se ele for constituir uma empresa, assim, né, uma estrutura. Então, assim, cara, isso é básico. E a gente está no mercado, e eu sempre falo isso, e as pessoas que me acompanham sabem, né? A gente não pode massagear o ego, que é nivelado para baixo. O cara entra achando que ninguém vai saber, que tá tudo bem, e aí tem esse medo, eu não vou pagar, eu não quero pagar, aí o cara justifica de que maneira? O cara acha que é caro? Não, e justifica de que maneira? Eu não vou, desculpa o termo, eu não vou dar dinheiro pro pessoal tá roubando, porque cara, às vezes assim, Só justificativa. Isso é muito raso, mas é muito raso. Sim. O cara não tá pagando por isso, ele tá pagando para ele criar sua liberdade financeira de fato. Porque senão ele tem que ficar a vida inteira se escondendo. Tendo um imóvel ali no nome do tio, tendo um negócio ali no nome da mãe, daqui a pouco o carro, entendeu? Tudo assim, aí recebe um dinheiro, tem que ser por fora, tem que ser em espécie. Cara, não tem liberdade nem para crescer se ele for ver, né? Porque se ele tiver, ele tá botando um teto, de certa forma, nem exato. como. E nós estamos indo para um mundo muito digitalizado, cara. Cada vez menos espécie, Sim. cara. Vamos Sim. combinar, a gente não Vai tá... terminar, não, dinheiro, espécie vai... Então, assim, a gente tá indo para um mundo, cara, que assim... E o nosso mundo aqui é um mundo que tu tem que estar pronto, como tu falou, para falar com o empresário, cara. Para falar com um investidor de alto nível. Entendeu? Como é que tu vai atender um cara desse? Muda bastante. Gente, o que vocês estão planejando para esse trabalho de vocês? Fizeram um e-book, quais são os próximos passos? Então, o que a gente, com base no mapeamento que a gente fez, então a gente, né, mapeou essas dificuldades e o que a gente fez? Desenvolveu um planejamento, né, um trabalho específico para os corretores, né, de forma que a gente consiga atender a essas demandas aí deles de forma bem assertiva e realmente conseguindo contribuir daí tanto na questão né, como o Alan comentou aqui, de trazer a parte de comunicação, de marketing, mas também trazer os benefícios de ter uma PJ, né? Então hoje a gente tem, né, tá iniciando, né, Alan, um projeto, uma campanha para estar trazendo então esses corretores aí para formalização, né? A gente está com um pacote de trabalho aí bem bacana, bem legal, bem atrativo, né? Para o corretor se formalizar, de forma que a gente consiga estar atendendo a demanda dele, trazendo o valor, né, o valor do nosso trabalho com valores aí atrativos para ele tá podendo se formalizar, né? Com a ideia de ir sempre além de simplesmente criar a empresa para o cara, né? Orientar ele, né? Exatamente. A gente, o e-book ele foi realizado para os corretores que a gente lançou uma pesquisa para identificar, a gente mapeou, e uma grande resposta que a gente teve, que nos estimulou, é que quase 80% buscam mensalmente conhecimento, capacitação. Exato. Isso é ótimo. Então, olha, e é isso que a gente sincroniza, né? Tem a ver as ideias, faz sentido, né? Nós desenvolvermos não só a parte dos serviços, da contabilidade, planejamento, entregar tudo aquilo que muitas vezes se precisa de orientação ao cliente, como também, paralelo a isso, uma orientação e capacitação junto ao mercado de Itapema e região. E até trabalhar a relação. A gente sempre vê o céu é grande, que tem espaço para todas as estrelas brilharem com muita intensidade, né? Tem até um livro aqui, A Estratégia do Mar Azul, né? Que é o que a gente quer trabalhar também junto aqui. Então a gente vai estar lançando agora, né? A gente está provando a campanha, já está 1º de novembro, está entrando então no ar. A gente vai estar oferecendo workshop gratuito, né, para
eles se integrarem mais, né? E aí como o workshop tem essa forma deles poderem também estar perguntando. E para 2024, aos associados que contratarem, né, os serviços da AG Conte, vão passar a ter um acompanhamento disso, né, totalmente, é como se fosse a gente não chama de curso porque a gente não, né, a gente vai orientar justamente dentro daquela que a gente tem conhecimento e expertise e identificando as necessidades, fazer com que isso acabe, né, com certeza vai qualificar a questão do mercado, posicionamento, né, trazer toda essa parte de... Não, essa parte eu acho fundamental, né, você ter, nem que seja por meio eletrônico, né, você tá o tempo todo ali identificando as dores, passando orientação, né? Porque, cara, qualquer empresário hoje, todo dia ele acorda de manhã, ele tem uma dúvida tributária diferente, ele tem uma dúvida jurídica diferente. Sim. E sempre que ele puder contar com um tipo de atendimento especializado, eu tenho certeza que é mais importante, né, Maninho? É isso aí. Né? Obrigado por vocês terem vindo hoje aqui conversar um pouco com a gente, né? Trazer essa novidade importante para o mercado da construção civil aqui da nossa região, para o mercado imobiliário, né? O mercado dos corretores principalmente, né? Como é que faz para entrar em contato com vocês? Vamos já divulgar, fazer aqui fazer o marketing. Deixa pelo menos o hashtag aí da rede social, do Instagram. Pode nos seguir aqui, né? @agcontegestão, né? O nosso Instagram é paulosilva.contador, né? O meu Instagram. Estou disponível aqui, né, para a gente estar auxiliando, enfim, o que a gente puder contribuir aí para os corretores, que é de fato a nossa intenção, tá realmente poder estar contribuindo, a gente vai estar aberto aí sempre para estar ajudando. E o e-book, como é que faz para ter acesso? A gente vai liberar o acesso para o pessoal. Eu não sei se depois tem como colocar no QR Code. A gente pode lançar o QR Code, a gente já pode colocar. Até a gente colocou assim, pela diagramação, ele pode ser até um livro de bolso. Sabe que o corretor pode imprimir, ele vai ficar pequenininho para ter aquelas. Claro que o PDF é melhor, mas eu já pelo celular é mais fácil, né? E então tu tem essa questão desse daqui. E aí a gente vai os links ali dentro, porque o programa ele vai ser lançado então no dia 1º de novembro, né? E aí onde as pessoas já vão ser convidadas, entender um pouquinho mais de tudo que vai se oferecer, né, para que a gente realmente unidos aí a gente consiga alcançar outros patamares ainda, né, que a gente acredita que o mercado aqui tenha de sobra potencial para isso, né, nem tem que questionar. Bacana, obrigado mais uma vez por terem participado do nosso Mercado Cast. O Mercado Imobiliário SC volta na próxima semana. Até lá.